fora do mundo do autismo, né? Porque o autista grau 2, ele está no meio, ele tem muitas... ele tem muita autonomia em algumas características e muita dificuldade em outras. Então, ele fica no meio. E é importante entender que, assim, né? Tudo, quando a gente classifica alguma coisa, foi algo que a gente criou a classificação para tentar fazer uma identificação entre um grupo de pessoas, né? Mas, na verdade, não vai ser exata. E a gente percebe que essas classificações elas vão evoluir com o tempo, elas vão mudar com o tempo, como elas já mudaram, né? Então, cada vez mais isso vai acontecer. Da mesma forma como a gente tem algumas ferramentas de suporte para ajudar a identificar onde que melhor se enquadraria essa criança, né? Existem avaliações neuropsicológicas, uma série de testes que são extremamente interessantes e importantes para ajudar a entender tudo isso, para aí a gente poder falar, né? Olha, onde essa criança está e para onde ela vai com a questão das terapias e tudo mais. O que a gente faz para levar ela para lá, exatamente, né? Então, assim, sem dúvida as coisas vão mudar. Quando a gente pensa nas próprias características diagnósticas do autismo, hoje a gente não olha para o diagnóstico como a gente olhava nos anos 40. Ainda bem. A gente não olha mais para o diagnóstico como a gente olhava há 10 anos atrás, né? A gente já tem uma nova forma, uma nova visão, um novo olhar, né? E é isso que possibilitou a gente entender por que hoje em dia as pessoas falam assim, nossa, parece que teve um boom de diagnóstico de autismo. Nossa, eu ia perguntar isso, doutor. Que bom, a gente nem combinou e é isso mesmo. Está aumentando mesmo? Ou os doutores aprenderam a diagnosticar mais? Como é que é isso? Olhando para as pessoas. O que acontece? Os critérios mudaram, a gente fala mais, né? E existe uma máxima quando a gente pensa em diagnóstico, que é assim, a gente só faz diagnóstico se a gente pensa no diagnóstico, se a gente conhece o diagnóstico. Senão a gente não vai fazer o diagnóstico, né? E é importante entender que autismo, né, transtorno espectro autista, ele não tem um marcador biológico. Não tem uma causa, doutor? Não, a gente vai voltar na causa para depois voltar para falar do período. Vai para cima, vai para baixo. Tudo. Tá bom. Mas assim, é importante entender, não existe um marcador biológico, ou seja, não existe uma alteração, um exame que eu vou fazer. Não existe um exame de sangue, um exame qualquer. Não existe isso. Que você vai fazer não existe que vai identificar o autismo. São esses testes neuropsicológicos o diagnóstico que identificam. Diagnóstico clínico. É clínico comportamental, exatamente. Vai ser baseado nas características clínicas, no comportamento da criança. Os testes neuropsicológicos, eles ajudam a gente a identificar algumas questões para a gente poder fechar o diagnóstico. Falhas e potencialidades. Você vai conseguir descobrir para onde essa criança pode ir e como ajudar ela a chegar lá. Exato. Então, se eu fizer o exame de sangue, não me diz nada. Não vai dizer. Olha, curioso. Tá. Respondendo à pergunta, né? Aumentou o diagnóstico, a gente está sabendo olhar mais, a gente está sabendo olhar melhor. Tá. Então, a gente está conseguindo fazer o diagnóstico melhor de casos mais leves, principalmente. Ok. Tá? As pessoas perderam o medo de se auto-intitular autistas. As pessoas hoje não têm mais. O meu filho parece ser diferente, eu vou esconder ele aqui até passar, para que ele não seja rotulado no futuro. Que era um comportamento muito comum da família, né? Se a gente olhar, a gente vai ter, né, pensando numa série histórica, tá? Lá na década de 70, 80, a gente vai ter muita criança que foi diagnosticada como deficiente intelectual e que seria autista. Autista hoje. Né? E hoje a gente faria um diagnóstico de autismo. Naquela época se intitulava retardo mental. É verdade. Leve, severo ou moderado. É verdade. Então, assim, a gente está fazendo o diagnóstico com mais precisão, de uma forma melhor, tá? E a gente começou a entender algumas coisas. Então, por exemplo, a gente sabe que autismo é muito mais comum em meninos do que em meninas, quando a gente pensa no autismo como um todo. Tá? E isso tem algumas questões genéticas por trás e tudo mais, mas assim, a incidência clássica que a gente fala é de 4:1. 4 meninos para uma menina com autismo. Tá. Só que já existe autor que está falando de 3:1, 3 meninos para uma menina. Por quê? Porque a gente começou a diagnosticar melhor as meninas. Tá. Porque as meninas, elas vão ter características mais leves do que os meninos. As meninas, elas vão ter estratégias sociais, porque é comum mesmo, né,
ponto de vista evolutivo falando, né, elas vão ter estratégias sociais de conseguir mimetizar comportamento de normalidade que os meninos não conseguem. As meninas já são mais sociais, né, doutor? As meninas são mais sociais. Então, assim, é mais difícil. As meninas aprendem desde muito pequena a disfarçar muita coisa para fazer parte. Você, às vezes, hoje, você vê mulheres que vão fechar o diagnóstico só na vida adulta. Doutor, vezes... eu descobri ontem que uma amiga minha de infância, e aí quem me contou, né, falou, ela tem Asperger. Aí o senhor falou que já nem usa mais. Não usa mais, é. Então, provavelmente é um autismo leve. É isso? Grau 1, né, que você falou? Grau 1. Muito provavelmente. O Asperger, eu acho que a forma como a gente classificaria ele hoje, né, seria um autista leve com um alto rendimento, talvez. Né? Então, que tem com altas habilidades, né? Que não necessariamente quer dizer ilhas de altas habilidades, né? Quer dizer, por exemplo, aquelas coisas que a gente vê até em filme. A pessoa... Altas habilidades é o antigo superdotado. Tá? Só para você... Sim, imaginei, escrevi aqui até. Não quer dizer que todo indivíduo TEA leve tenha altas habilidades. Tá, mas isso é comum, então? Isso pode acontecer, mas não é comum. Não é comum, não pode é comum. acontecer. O mais comum, imagina, é como uma dispersão normal da população. Ok. Essa dispersão normal também vai acontecer nos indivíduos com autismo. Vai ter aqueles que têm altas habilidades na população geral e vai ter aqueles que têm altas habilidades no grupo. A probabilidade é a mesma, é isso? Basicamente é a mesma.